Cada dia mais que se passa, o futebol está mais versátil e veloz, e a figura daquele centroavante pivôzão, que normalmente é o cara do último toque, está desaparecendo no futebol de alto nível, pois hoje o centroavante não é apenas o jogador mais avançado do time, e sim o primeiro defensor, ou seja, aquele camisa 9 que não tem muita mobilidade nos momentos ofensivos, quem dirá que ele terá a capacidade de incomodar o time adversário na construção. Eu quis fazer um pouco essa abordagem no início pelo simples fato de que na nossa lista tem jogadores com esse estilo mais paradão, mas ao mesmo tempo esses jogadores em que a maioria das pessoas tinham essa visão deles serem mais estáticos, porém eles foram muito mais que isso em suas carreiras. Esse título do vídeo não foi para dizer que esses jogadores foram gênios injustiçados ou algo do tipo, mas sim que além de terem sido muito melhores do que nós imaginamos, podemos dizer também que eles foram decisivos e vitoriosos. Vamos dar início à nossa lista, que dentre outras marcas, conta com jogadores que conquistaram o tríplice coroa, jogador que era uma espécie de patinho feio em um time histórico, lembrando que a ordem dos personagens do vídeo não representa exatamente quem entre eles for melhor. Essa não é a ideia do vídeo. E fiquem até o fim, que além desses 4 nomes, teremos 2 breves menções honrosas. Vamos começar com o croata Mario Mandžukić, que fez o início de sua carreira na sua própria terra natal, conquistando 3 títulos nacionais com o Dinamo de Zagreb. Essa passagem pelo maior clube da Croácia possibilitou ele ter a sua primeira oportunidade numa grande liga europeia, chegando ao Wolfsburg da Alemanha em 2010. Suas 2 boas temporadas pelos alemães e por sua boa participação na Euro de 2012, em que ele fez 3 gols em 3 partidas disputadas no torneio, o credenciou ir para o maior da Alemanha, o Bayern de Munique. Em sua primeira temporada pelos bávaros, ele simplesmente conquistou a tríplice coroa, fazendo o primeiro gol na final da Champions contra o Dortmund, terminaria 2-1 para o Bayern. Após 2 temporadas vitoriosas pelo Bayern, ele se transferiu para o Atlético de Madrid, ficando apenas uma temporada nos colchoneiros. Entretanto, ele marcou 20 gols. Essa sua boa passagem pela Espanha condicionou ele a ir para a Juventus, onde ele conquistou 5 campeonatos italianos, 3 Copas Itália e um vice da Champions, em que ele marcou um gol na decisão. Em sua trajetória na Vecchia Signora, ele, na maior parte do tempo, não foi exatamente a principal peça do ataque, pois, no seu período por lá, no ataque, teve nomes de Higuaín e Dybala em seus auges, sem contar que logo depois chegaria o Cristiano Ronaldo. Porém, isso não significa que Mandžukić não teve muita importância, muito ao contrário. Ele sempre atuou, no mínimo, 25 partidas no campeonato italiano e participou, ao menos, 15 vezes diretamente dos gols. Uma boa média para um atacante que não era o titular absoluto. Pela seleção nacional, ele ajudou a levar a Croácia pela primeira vez na história a uma final de Copa do Mundo, em 2018, marcando gol nas oitavas, a semi e 2 na final. O único problema é que um desses gols na final foi a favor da França. Mesmo com seus 1,90 m, ele foi muito mais que um atacante de última bola, também dava bastante assistências, como em sua segunda temporada pelo Wolfsburg, que ele deu 10 assistências em 32 partidas de campeonato alemão, um número que muito armador sonha em fazer. Resumindo, Mandžukić foi sim um jogador decisivo, fazendo gols em 2 finais de Liga dos Campeões e em uma Copa do Mundo, além de, claro, conquistar uma tríplice coroa. Falando em tríplice coroa, vamos falar de outro centroavante que também conquistou uma. É do argentino Diego Milito que vamos falar, que começou sua carreira no Racing da própria Argentina, que é o mesmo clube que ele se aposentaria em 2016, no qual ele conquistou 2 campeonatos argentinos, um em cada passagem. Porém, é nesse meio da carreira dele, entre as 2 passagens pelo seu clube de coração, que nós vamos focar. Trajetória que, diferentemente do Mandžukić, teve Milito atuando apenas em um grande clube europeu, mas que ao mesmo tempo valeu muito a pena. Esse clube foi a Inter. Mas antes de aprofundarmos na sua história em Milão, vale frisar
que suas passagens pelos outros times europeus teve bastante destaque. Entre idas e vindas de Zaragoza e Genoa de 2003 a 2009, Milito marcou mais de 110 vezes, número muito expressivo, levando em consideração que ambos clubes ficavam em meio de tabela ou brigavam para não cair. Por exemplo, na temporada 2006-2007, ele foi vice-artilheiro da La Liga, ficando à frente de nomes como Ronaldinho Gaúcho, Davi Villa e Diego Forlán. E na temporada 2008-2009, marcou 24 gols pelo Genoa na primeira divisão italiana, ficando atrás apenas de Ibrahimovic. Essa ótima temporada pelo time de Gênova chamou a atenção da Inter, que em sua primeira temporada por lá, ele fez história, conquistando a tríplice coroa, sendo novamente vice-artilheiro do campeonato italiano e ficando apenas 2 gols atrás de seu compatriota, Messi, na artilharia da Liga dos Campeões. Mesma Champions que ele fez os 2 gols da final contra o Bayern, o Bernabéu, em que o segundo gol ele entortou o zagueiro Van Buiten antes de finalizar, deixando claro que ele era longe de ser um atacante marcado pela pouca mobilidade. Nessa mesma temporada histórica da Inter, falar que o Milito foi o cara é um pouco complicado, pelo simples fato do time treinado pelo Mourinho ser marcado pelo coletivo e com vários jogadores se destacando e tendo praticamente a mesma importância. Certamente, se fizermos uma enquete sobre quem foi o grande personagem daquela Inter, ficará muito dividido entre um Eto'o, que se sacrificou no ataque para ajudar muito defensivamente, no milagreiro Júlio César, no foguete Maicon pela direita, ou no xerife Lúcio e no maestro Sneijder. E é óbvio que o decisivo Milito também entra nessa discussão. Em uma Inter de Milão da temporada 11 e 12, que começava a passar por problemas dentro e fora de campo, Milito foi novamente vice-artilheiro do campeonato italiano e de novo atrás do Ibra. Certamente, se não fosse o Ibrahimovic, o argentino ainda teria mais prêmios individuais. Em suma, Milito, que foi ter a sua primeira grande oportunidade em um gigante europeu só com 30 anos de idade, em que de forma alguma ele decepcionou, principalmente tendo seu nome marcado na história da Inter, muito por conta da sua atuação na grande final da Champions de 2010, que rendeu o último título do torneio mais importante de clubes para um time italiano, temporada que jamais será esquecida. Indo para o outro lado de Milão, temos um centroavante que era muitas vezes visto como um patinho feio no Milan, mas que não era exatamente culpa dele essa visão que as pessoas tinham. Vou explicar isso já já. Esse atacante é o Pippo Inzaghi, que iniciou sua carreira no time de sua cidade natal, o Piacenza, chegando a passar também pelo Verona e Parma, mas ele realmente foi despontar na temporada 96-97, quando, aos 23 anos, foi artilheiro do campeonato nacional pela Atalanta, despertando o interesse de um gigante italiano, que não era o Milan, e sim a Juventus. Falo dessa forma porque temos muito enraizado a memória de um Inzaghi vestindo as cores rossonera. E na Juve, ele ficou um bom tempo, 5 temporadas para ser mais exato, marcando 89 gols em 165 jogos e conquistando um Scudetto. Aí sim, na temporada 2001-2002, ele desembarcaria em Milão, e justamente na sua segunda temporada por lá, ele conquistou sua primeira Champions e quis o destino que fosse contra sua ex-equipe, a Juventus. Em suas 10 temporadas pelo Milan, quando não teve que enfrentar lesões, Inzaghi foi muito letal, participando daquela era lendária do Milan, com nomes de Kaká, Seedorf, Pirlo, Maldini, Nesta, Shevchenko, Crespo e por aí vai. Por isso que eu disse que ele poderia ser visto como um patinho feio, muito por conta desses companheiros dele, que eram verdadeiros craques. Ou seja, ele não tinha culpa nenhuma de estar cercado de grandes jogadores e que de alguma forma poderia ofuscar a importância de Inzaghi naquela era vitoriosa do Milan. Mas como dito anteriormente, que ele era letal, muito devido ao seu posicionamento e às vezes tendo um pouco de sorte, como no primeiro gol da decisão da Champions de Atenas em 2007 contra o Liverpool, final que marcava a revanche para o Milan por causa da virada
que eles tomaram dos próprios ingleses no Milagre de Istambul 2 anos antes. Partida na Grécia, que terminaria 2-1 para o Milan, com 2 gols de Inzaghi. Pela seleção, ele fez parte do plantel campeão de 2006, porém, participou apenas de poucos minutos contra a República Tcheca. Mais ou menos ele marcou um gol nessa partida. Sua escassez de oportunidades no Mundial da Alemanha se dava muito em conta pelo técnico Marcello Lippi preferir outras peças para o comando de ataque, como Luca Toni, Gilardino ou Iaquinta. No mais, Inzaghi traz ótimas recordações aos torcedores do Milan, principalmente pelos 2 gols na Champions de 2007, que não marcou apenas a revanche contra o Liverpool, mas também foi a última taça da Aureliuda que o segundo maior campeão da história da Champions conquistou. Já que estamos falando tanto de Liga dos Campeões, nada melhor falarmos de um centroavante que até um tempo atrás era o maior artilheiro da história do Real Madrid, o clube com mais Champions conquistadas. Esse atacante é o Raul González, ou para os mais íntimos, Raul Madrid. Raul era o maior artilheiro da história dos merengues, mas se pensarmos bem, ele ainda pode ser considerado o primeiro entre os humanos, pois o maior é o Cristiano Ronaldo, que dispensa qualquer apresentação da minha parte. Diferentemente dos personagens anteriores de nossa lista, que começaram suas carreiras em times menores e foram evoluindo até chegarem em um clube de ponta, com o Raul foi diferente, pois ele foi revelado no próprio Real. Em suas 16 temporadas em Madrid, nas edições de La Liga, ele sempre teve no mínimo 10 participações diretas e gols. Em 8 temporadas, ele marcou no mínimo 16 gols, ou seja, um matador nato. De todos os centroavantes que eu falei, Raul é o que podemos falar que era o mais móvel. Mesmo sendo o comandante de ataque, você sempre via ele se movimentando e fazendo gols e jogadas que atacantes paradões jamais fariam, como o gol do título contra o Vasco na Copa Intercontinental de 1998. Raul não foi apenas um matador, mas também um colecionador de taças, como os 6 campeonatos espanhóis e principalmente as 3 Ligas Campeões, taças da Champions que vieram num curto espaço de tempo. Em um período de 5 temporadas vieram esses 3 títulos. Inclusive, ele acabou sendo o artilheiro com 10 gols no segundo título dessa sequência. Além disso, Raul fez parte da primeira versão dos Galácticos, que contava com Ronaldo, Beckham, Zidane e companhia. Porém, no início da segunda era galáctica, capitaneadas pelo Cristiano Ronaldo, o até então maior artilheiro da história merengue começou a perder espaço e aos 33 anos, em 2010, sua lendária trajetória pelo Real foi encerrada. Entretanto, ele não foi diretamente para o esquecimento. Raul ainda teve uma ótima passagem pelo Schalke 04, não só fazendo 40 gols em 97 partidas, mas também ganhando uma Copa da Alemanha, e na temporada 2010-2011 da Champions, os seus 8 gols ajudou o Schalke a alcançar as semifinais, ou seja, números bem consideráveis que ele fez na Alemanha quando ele já estava caminhando para o fim de carreira. E essa foi um pouco da história do mais móvel e mais artilheiro centroavante da nossa lista. Mas como eu disse no começo, eu me senti na obrigação de fazer 2 menções honrosas, muito por conta de um período ótimo e surpreendente em específico de cada personagem que eu falarei a seguir, e que foram muitíssimo importantes para suas equipes. A primeira menção é de um compatriota de Raul, que mais especificamente na temporada 2012-2013, em que o modesto Swansea do País de Gales foi campeão da Copa da Liga Inglesa e que, sem dúvida alguma, o grande destaque da temporada foi Mitchell, fazendo 22 gols em 42 jogos no total, logo na sua primeira temporada em que ele atuava em um clube não espanhol, uma temporada inesquecível, que no título da Copa da Liga, em 6 jogos, Mitchell fez 3 gols e deu 2 assistências. Mesmo que muitos o consideram um jogador de uma única temporada, ele tinha algo que dava para aproveitar e se espelhar. Isso não sou eu quem está falando, e sim, talvez o melhor centroavante dessa nova geração, Haaland, que cansou de falar que admirava Mitchell, principalmente por essa temporada do Swansea. A nossa segunda menção honrosa vai
para um campeão do mundo, Luca Toni. Mas eu não quero falar de sua participação da Copa de 2006, nem das suas Bundesliga pelo Bayern, mas sim de 2 temporadas, a de 2013-2014 e 2014-2015, quando ele chegava bem veterano ao Verona, com 36 anos, e que, em 72 jogos de campeonato italiano, somando essas 2 temporadas, ele fez 42 gols e deu 14 assistências, excelentes e surpreendentes números, principalmente para um centroavante veterano que estava em um clube que o grande objetivo era a permanência na elite italiana, no qual, na primeira temporada com 20 gols, ele foi vice-artilheiro, e na segunda, com 22 gols, ele foi o grande artilheiro do campeonato, e que nessa mesma temporada, 2014-2015, somando os 22 gols, mais as 3 assistências que ele deu, correspondeu a mais de 50% das participações diretas de gols do Verona no campeonato italiano. Impressionante isso para o veterano. Coincidência ou não, na temporada seguinte, em que ele participou de bem menos jogos e fez apenas 6 gols na primeira divisão italiana, o Verona, que vinha de 2 campeonatos consecutivos bem sólidos, liderados por Luca Toni, acabou sendo rebaixado em último. E aqui se encerra nosso vídeo, com os 4 centroavantes que já se aposentaram e que, mesmo que não tenham sido jogadores extra classe, esses jogadores não só superaram as expectativas, mas também se mostraram ser incrivelmente decisivos, indo muito além do que geralmente se pensam sobre eles. Participem aqui, falando se vocês trocariam alguém dessa lista e por quem fariam essa mudança. No mais, é isso, até a próxima.